Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Boa tarde, eu sou a Josi Cozento e nós estamos aqui novamente no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta-feira aqui pela Rede Cinturão Verde de Televisão. E janeiro é marcado pelo Janeiro Branco, uma campanha nacional voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. Criado em 2014, o movimento convida a sociedade a refletir sobre o cuidado com as emoções, a buscar ajuda especializada quando é necessário e a compreender a saúde mental como parte essencial da qualidade de vida. Ele simboliza um recomeço, uma espécie de folha em branco que representa a possibilidade de ressignificar trajetórias, rever escolhas e priorizar o autocuidado emocional, tanto no plano individual quanto no coletivo. É dentro desse contexto que o Sobre Isso recebe hoje Flávio Luiz Canassa, médico com atuação em psiquiatria que integra uma mobilização local no Cianorte voltada a ampliar o diálogo sobre o bem-estar psicológico e estimular o cuidado contínuo com a saúde emocional da população. O Flávio é proprietário da Clínica Forte Saúde Mental, inaugurada há 2 semanas no centro de Cianorte, em parceria com a professora Magali Rô. Dr. Flávio atuou como diretor técnico da Fundospar, onde possui uma trajetória marcada pela dedicação aos estudos, pelo cuidado com as pessoas e pelo compromisso em desconstruir os estigmas que ainda cercam a saúde mental. Hoje a nossa conversa é sobre cuidado, informação, prevenção e acesso, temas urgentes e necessários. A clínica oferece consultas em saúde mental e exames de eletroencefalograma para adulto e infantil, ampliando o acesso da população para um cuidado especializado e necessário. E é com muito prazer que eu recebo aqui o Dr. Flávio. Muito prazer, Dr. Flávio. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Sobre Isso. Prazer, Josi. E hoje nós vamos ter um papo muito interessante aqui sobre esse tema tão relevante, né, se tratando do Janeiro Branco. Dr. Flávio, você nasceu em Terra Boa, cresceu aqui em Cianorte e hoje tem familiares também em Campo Mourão e Maringá. Que tipo de vínculo essa região construiu em você e como isso influencia suas escolhas até hoje? Bom, influencia no sentido de que, como minha família toda é daqui, os vínculos, as raízes estão todas aqui. Então, foi uma tomada de decisão voltar para cá para poder estar perto deles e fazer um trabalho aqui na região. Doutora, você costuma dizer que sempre foi incentivado ao estudo. Qual foi o papel da sua família nesse estímulo e nesse gosto pelo aprendizado? Bom, a minha família desde sempre me incentivou muito, desde quando eu era criança, adolescente, a buscar o conhecimento, né? O conhecimento faz parte do nosso dia a dia, como profissional. Penso também na questão da educação continuada. A gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento para poder ser um melhor profissional, oferecer um serviço melhor para a população, ainda mais essa população da área da psiquiatria. E você tem uma trajetória acadêmica pouco comum, né? Formação em enfermagem, letras, teologia, medicina, direito. De onde vem essa inquietação intelectual, essa vontade de estudar áreas tão diferentes?
Eu acredito que todas elas complementam uma outra, né? Dentro desse escopo de graduações que eu fiz, ao longo dos anos, não é algo que foi assim de cara. Eu fui. é, São aptidões que você vai tendo na vida, gostos, e eu percebo que uma complementa a outra na nossa Cada momento formação. foi trazendo uma necessidade de conhecer algo que se complementaria com o todo. Isso. E pensando num atendimento mais humanizado também, essas formações contribuíram muito para a minha formação como médico, e tem contribuído, ajuda muito nessa questão. E em que momento você percebeu que aprender para você não era apenas uma exigência profissional, mas uma forma de compreender melhor o ser humano? Quando eu era professor de idiomas, aprender é algo intrínseco do ser humano, né? Então a gente aprende fazendo as coisas, estudando. Nós temos que estar sempre buscando aprender algo novo e não diferente dentro da medicina, dentro da área médica. É, e todos esses conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, culminou, ajudou na forma como eu trato meus pacientes. Que te leva a enxergar a pessoa de uma forma diferente? Sim, podendo dar um serviço melhor para essa pessoa, né, entendê-la melhor. Nesse sentido, eu penso nisso, que essas formações vieram contribuir. Pensando também na parte humana, humanística da nossa profissão, vem a corroborar também, vem ajudar muito nesse sentido. E cada um desses cursos te ensinou algo diferente sobre pessoas, né? Se você tivesse que resumir o que cada área acrescentou na sua formação humana. Cada área dessa me acrescentou, me ajudou a moldar a forma como eu vejo as pessoas, a forma como eu posso contribuir para cada uma delas, né? É, E você falou aqui que você dava aulas. Então, esse convívio, poder ouvir a pessoa, falar com a pessoa, ensinar algo, ver a reação da pessoa, tudo isso vai trazendo algo em você que você consegue observar mais. O professor tem esse dom de observar, né? exato. E você hoje, enquanto médico, usa isso a seu favor, agora a favor do paciente, no caso, né, doutor? Paciente no caso, exatamente. Que legal. A medicina sempre esteve presente no seu imaginário desde a infância. O que te levou de fato a escolher esse caminho como profissão? Bom, desde criança, né, sempre foi um sonho, depois da adolescência, é, já ali quando eu terminei o segundo grau eu quis estudar, mas por recursos, de questões de recursos não consegui. Na época também haviam bem poucas faculdades de medicina na região, mas quando eu tive a oportunidade de vir a estudar, então aproveitei essa oportunidade, né? É, não pensei duas vezes, saí de um trabalho que era estável a princípio, para viver esse sonho de me tornar um profissional na área médica. Doutor, você sente, você percebe que isso é algo assim que vem de dentro de você, esse despertar pela medicina, pelo desejo de transformar a vida das pessoas? Sim, claramente. Eu desde criança, adolescente, eu sempre tinha esse sonho de ser médico. E uma coisa que me impactou, me fez pensar muito, foi quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, que eu estava para perder minha avó. E com aquele médico que estava atendendo ela, conseguiu tirar ela daquele quadro, e ela viveu por até quase os 100 anos. E Então, você assim, viu ali eu vi o cuidado que que cuidado, o médico pode fazer por uma pessoa. sim, a diferença que o médico Não pode só na fazer. vida do paciente, mas de toda a família, né? Porque assim como você ficou feliz por ter a sua avó ali restaurada, né? Com a saúde restaurada, toda a família ficou bem, né? Então, Sim. é algo que realmente transforma não só o paciente, mas todo o contexto em que ele vive. Doutor, e você se formou em medicina em Indaiatuba, São Paulo, ainda assim decidiu retornar ao Paraná. O que pesou nessa decisão de voltar? O que mais pesou foi exatamente os vínculos que eu tinha aqui, a minha família, a minha base, né? As raízes que eu tenho aqui. E também, por estar aqui, poder fazer diferença na cidade onde eu estou, na região. É, então, tudo isso ajudou eu voltar para cá, Que bom! né? Estar perto da minha família, construir algo aqui na região, né? Não só na cidade de Cianorte, mas também em toda a região aqui
das cidades vizinhas de Cianorte. E que bom para Cianorte, que bom para a região, né? Que temos aqui um excelente médico. E dentro desse retorno, por que escolher justamente Cianorte para viver e estruturar a sua atuação profissional? O que essa cidade representa para você hoje? Bom, Cianorte, pela proximidade de Terra Boa, eu nasci em Terra Boa, como eu havia dito, morei aqui até os 20 anos. Após isso, tive uma experiência no exterior, onde posteriormente eu voltei para cá novamente. E já com a formação médica, né, depois de São Paulo eu voltei para cá. É onde está minha raiz, basicamente é isso, onde está minha raiz, onde estão meus amigos, minha família. Então, eu quero estar aqui, construir algo aqui na região. Doutor Flávio, e dentro da medicina você escolheu a psiquiatria já no terceiro ano da faculdade. Por quê? O que te chamou a atenção nessa especialidade em meio a tantas possibilidades? Bom, a medicina se divide em clínica e cirúrgica. Dentro da clínica, ao chegar ao terceiro ano, já com experiências que eu tive de pessoas no dia a dia, convivendo com depressão, ansiedade, tantas outras coisas, eu vi que eu poderia fazer a diferença. Como a gente precisa escolher uma área, né, a princípio, de afinidade, eu acabei escolhendo a psiquiatria por essa afinidade e por ver que o profissional da psiquiatria ele faz toda a diferença na vida da pessoa. Hoje a gente tem o advento aí do Covid, que trouxe tanto sofrimento para a sociedade, e nesse meio eu vi que eu poderia fazer a diferença. Uma vez que a gente perde, uma vez que o indivíduo, o paciente perde a questão da sanidade mental, ele perde o cerne da vida dele, ele fica vulnerável. Então o psiquiatra ele vem nesse sentido de ajudar a fazer com que esse indivíduo ele saia dessa situação e possa ter qualidade de vida, possa voltar às suas funções normais de pai, de empresário, de empresária, de família. E com isso restaura também toda a questão familiar também, porque os familiares sofrem também Influencia no todo. influencia no todo, né? Doutor, e quando você fala que influencia toda a família, os feedbacks dos pacientes aparece muito quando você fala da sua prática. O que mais te marca desses devolutivos que recebe? O que mais me marca é quando a pessoa retorna e ela me conta que ela está mais feliz, que ela não está mais naquele sofrimento. Então esse é o melhor feedback que eu posso ter. Aí você vê que realmente fez diferença. Exatamente. E então assim, a mudança é nítida, né? Então isso me traz essa sensação de trabalho realizado, Valeu a de que pena. estou fazendo diferença na vida desses pacientes, basicamente. E você também se formou em Direito ao mesmo tempo que cursava Medicina. Por que o Direito entrou nessa trajetória? O Direito também por afinidade, né? Eu tenho parentes que são advogados e hoje o Direito ele se interliga com todas as áreas, todas as profissões, né? E pensando também até na proteção de dados, LGPD, pensando também numa função de gestão, de cargo eu acabei fazendo direito. E eu tinha esse tempo também dentro da faculdade de medicina para poder me dedicar. Então eu pensei, por que não? Vou me dedicar e vou fazer o meu melhor também. Mas é para poucos, né? Cursar 2 cursos de uma demanda como Direito e Medicina. Sim, foram dias bem pesados, bem puxados às vezes, mas sempre com muita alegria, porque eu acredito que quando a gente faz algo com alegria e a gente gosta, as coisas fluem mais naturalmente, né? Então, durante o tempo que eu tive ali, cursando as 2 graduações, concomitantemente, não foi um peso para mim, porque eu gostava das 2 áreas. Então, as 2 áreas para mim se complementam uma na outra, né? No caso da parte jurídica, que hoje, por causa da judicialização também, né, de tudo, inclusive dentro da medicina, também uma forma de fazer diferença dentro dos locais onde eu estou, juridicamente falando, dar alguma orientação a algum colega médico, ou equipe toda como um todo também. Então, acho importante ter esse conhecimento sólido dentro do direito para poder estar fazendo a diferença também. E de que forma a sua formação jurídica dialoga com a atuação médica e influencia na maneira como você enxerga o cuidado com as pessoas e não apenas a proteção à vida, mas também a garantia de direitos desses pacientes?
Exatamente como eu havia dito, dialoga no sentido de que o direito ele dialoga não só com a medicina, mas com todas as áreas. E pensando na proteção, né, do cidadão, do paciente, dos dados que estão ali, ele dialoga nesse sentido de proteger o paciente juridicamente. E você acredita que esse olhar multidisciplinar ajuda a tornar o atendimento mais humanizado, mais responsável? Com certeza. É, através desse olhar humanizado, a gente se coloca no lugar do outro. E o que a gente quer pra gente, a gente faz pro outro também. Então, pensando nesse sentido, com certeza. Doutor, agora falando de novidade, a inauguração da clínica. A Clínica Forte Saúde Mental foi inaugurada há 2 semanas, né, aqui no centro de Cianorte. O que motivou a criar esse espaço agora? Olha, o que motivou foi a necessidade que eu vi, que eu identifiquei, como eu já venho trabalhando no SUS também, eu enxerguei essa necessidade de estar dando um suporte maior pela carência que é a psiquiatria na nossa região. Doutor, você comentou que atende pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e agora dá essa oportunidade, né, para essa outra demanda de pacientes. É isso? Exatamente. A gente vê que existe um vazio assistencial na psiquiatria, tanto no SUS quanto no particular, né, no privado. É, então, eu vi a necessidade de abrir um espaço para poder estar ajudando essas pessoas também. Doutor, e sabendo, conhecendo a demanda dos pacientes, né, você trouxe esse serviço, mas também há outros serviços, né? Como que é a questão também do corpo clínico? Além do atendimento psiquiátrico e saúde mental, nós também disponibilizamos os exames de eletroencefalograma, por causa desse vazio assistencial também que existe no município e na região. Então, existe uma grande demanda para a realização desses exames por conta da importância. Esses exames eles avaliam várias doenças a nível neurológico, né? E dentro do nosso corpo também clínico, a gente conta também com o neurologista, para Já nos faz auxiliando nessa juntamente parte. faz esse acompanhamento juntamente com o doutor. Exatamente. Perfeito, doutor. Realmente isso preenche, né, esse vazio que existia aqui, dessa demanda na nossa região. E, doutor, você também atua como diretor técnico da Fundospar. Como que é conciliar a gestão, o atendimento e a clínica particular? Olha, é bem tranquilo, né? Como eu já estou aqui inserido dentro da Bem cidade. tranquilo, você trabalha tipo 24 horas por dia? Não, não, não. Na verdade, bom, eu consigo conciliar de forma natural, até por conta da logística da cidade, né? É tudo muito perto aqui em Cianorte, diferente de São Paulo, onde eu morava, que a gente precisava se deslocar às vezes até por 1 hora de um lugar para outro. Então, eu consigo administrar bem essa questão das funções. Doutor, agora em março vai fazer 1 ano da sua atuação como diretor técnico da Fundospar. Como que tem sido aí essa caminhada dentro da Fundospar? Olha, tem sido muito satisfatório, né? Eu vejo que há um compromisso maior da gestão atual, se comprometendo com a população, com a melhora de serviços, tanto médicos quanto hospitalares, né? E isso vem em números demonstrando como vem se desenvolvendo esse serviço, né? Isso é bom não só para a equipe administrativa, mas para toda a população Com cianortense, né, certeza, doutor? todos se beneficiam, não só Cianorte, mas a regional toda também. E, doutor, nós estamos em janeiro, né? O Janeiro Branco, um mês dedicado à saúde mental. Por que esse movimento ainda é tão necessário? Esse movimento é necessário porque diariamente a população é afligida pela própria rotina, a própria sociedade. E as pessoas vêm com uma sobrecarga até o final do ano que isso pode trazer assim, algum tipo de abalo psicológico. Com certeza. Lembra que geralmente quando o trabalhador ele trabalha mais ou menos em novembro, parece que vai acabando a bateria, né? E ele se sente fisicamente e mentalmente Tá. exausto, esgotado. Então, a importância de lembrar o Janeiro Branco é nesse sentido, né? De que a pessoa não está sozinha e ela pode contar com um profissional, com outras pessoas também, para estar ajudando ela nesse processo. A importância de olhar
para si mesmo, de olhar para nesse si mesmo. sentido emocional, né? Exato. E quais são os principais estigmas que você percebe em relação à psiquiatria e à busca por ajuda psicológica ou psiquiátrica? Bom, até um tempo atrás a psiquiatria era muito estigmatizada, né? Hoje, pelo advento das mídias, da forma como a população vem sendo orientada, esse estigma já vem se dissolvendo um pouco. Mas ainda assim é importante frisar a importância de estar buscando um profissional e para falar para essa pessoa que ela não está sozinha, que tem uma ajuda e que essa ajuda existe. E é um cuidado necessário, né, doutor? Porque Claro. como você falou, já tem suavizado, mas existe um pouco ainda aquele preconceito, tipo, eu não tô maluco, mas quem diz que para ir ao psiquiatra precisa estar maluco, né? A gente só precisa cuidar da mente, assim como cuida do restante do corpo. E a psiquiatria, ela não se resume apenas à questão de transtornos psiquiátricos. A psiquiatria, ela também atua na questão da dores no corpo, dores neuropáticas, insônia, ansiedade e depressão. Influenciado pela... Então, a psiquiatria, ela abrange muito mais áreas que às vezes as pessoas desconhecem, né? Então, tá aí a importância de buscar um profissional da psiquiatria. Entender realmente, né, a importância de fazer esse acompanhamento. Exatamente. Doutor, que mensagem você deixaria para quem está sofrendo em silêncio, mas ainda tem aquele receio de procurar ajuda? Desmistificar isso na própria mente e buscar uma ajuda profissional do psiquiatra, porque ele está ali para ajudar, né? Essa pessoa que às vezes está quieta, que às vezes as redes sociais elas colocam uma imagem de que a pessoa sempre está feliz, mas às vezes não. E até as próprias pessoas em volta dessa pessoa poder ter esse discernimento, essa sensibilidade de estar ajudando essa pessoa a buscar um profissional nesse momento que ela necessita. Porque muitas vezes é imperceptível, né? Custa as pessoas ao redor perceber, porque às vezes a pessoa disfarça, né, o que está sentindo. Exatamente. Então, a sua motivação é que a pessoa busca ajuda. Busca ajuda, sim. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Isso, por trazer tantas informações importantes para nós e para o nosso público. Doutor, eu gostaria de pedir também que você deixasse aqui o endereço da clínica e o contato, as redes sociais, todas as informações. Bom, o nosso endereço fica ali na Rua Piratininga, 757, próximo a Fundospar, Santa Casa, Cianorte, centro de Cianorte. As nossas redes sociais, no Instagram, está como Force, Saúde, Mental, E trabalho ali junto também com o Dr. Edmir Van, que é oftalmo, na clínica oftalmoclínica. Muito obrigado, doutor. E agora você já sabe como encontrar a clínica, né? E para a gente terminar esse bloco, é importante lembrar que o acesso ao cuidado da saúde mental é um direito garantido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e a população pode buscar atendimento nas unidades básicas de saúde que realizam os primeiros encaminhamentos no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e oferecem atendimento especializado e também nas clínicas e escolas de psicologia mantidas pelas universidades. Além, claro, das clínicas particulares, como a do Dr. Flávio, que nós apresentamos aqui. Também merece destaque o trabalho do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que presta apoio emocional gratuito 24 horas por dia pelo telefone 188 ou por chat online. Procurar ajuda é um ato de cuidado e não de fraqueza. Nós paramos por aqui e voltamos já falando do Janeiro Branco. Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz.
voltamos agora, seguimos aqui falando sobre o Janeiro Branco. Hoje nós vivemos um tempo em que tudo é urgente, prazos, notificações, cobranças, opiniões, pressões. A vida virou uma sequência de lembretes e no meio de tantos recados, muita gente acabou esquecendo de si. O Janeiro Branco nasce com um convite à pausa, à escuta e ao cuidado. Esse ano a campanha traz uma mensagem muito clara: paz, equilíbrio, saúde mental. Transformar lembretes de pressão em lembretes de humanidade. Sobre isso, agora, nós vamos falar sobre a saúde emocional, família, fé, silêncio e diálogo. Sobre um sofrimento que não escolhe classe social, religião ou idade e que precisa cada vez mais ser cuidado. E para essa conversa nós recebemos aqui Newton Vieira de Matos, psicólogo, terapeuta de casal e família, mentor e pastor por vocação. Atuando em Cianorte desde 2011, Newton dedica a sua vida ao cuidado emocional, familiar e espiritual das pessoas. Psicólogo, mas também pastor. Pastor Newton, muito bem-vindo aqui ao Sobre Isso. Eu que agradeço aí pelo convite de estar com vocês para tratar de um tema muito especial e essencial para os nossos dias, né? É verdade, que faz toda a diferença na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Pastor Newton, o Janeiro Branco deste ano traz uma proposta de paz, de equilíbrio, de saúde mental e escolhe um símbolo muito forte, os post-its, que antes representavam urgência, agora representam cuidado. Eu queria começar te ouvindo a partir disso. Por que ainda é tão difícil para muitas pessoas admitir que não estão bem emocionalmente? Bom, primeira coisa que nós temos que começar a pensar foi o que foi incutido na nossa mente em si. Eu acho que a gente tem que começar por esse ponto. Quando o ser humano ele perde a essência de que ele é um ser humano, né, ele começa justamente a caminhar de acordo com aquilo que as pessoas falam que ele é. Então, se você pegar, por exemplo, um pouco mais atrás, você vai perceber que antigamente falava que o ser humano era uma máquina de produzir. Então, quando o ser humano ele começa a entrar numa identidade fora daquilo que ele é, ele deixa de ser justamente o que? Aquilo que realmente ele nasceu para ser, um ser humano. Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de observar quando eu trabalho com pessoas, que eu estou trabalhando com um ser humano. Não importa se eu estou de frente com um advogado, não importa se eu estou de frente de um médico, não importa se eu estou em frente de quem que seja, mesmo um carroceiro, seja o que for, para mim, ser humano, né? E aí o ser humano, muitas vezes, ele é justamente impactado pela cultura do imediatismo, né? Vamos caminhar, vamos fazer, e fazendo. Eu acho que uma coisa muito simples, se você perceber, foi o que aconteceu todos os anos em dezembro. Todo mundo quer parar. Então todo mundo fala assim, vou parar. Então o pessoal começa a trabalhar, dá um máximo, aquela correria toda. E quando chega, parei. Mas parou para quê? Somente para celebrar uma festa de Natal e fazer uma passagem de ano. Ok. Passou o ano, tá? O pessoal começa a fazer o quê? Você entende o que acontece? Começa de novo aquele ciclo. No mesmo ciclo, entendeu? Então, se você vai perceber bem, então tudo vai depender de como você se vê. Então, se você consegue se ver como um ser humano e não como um título que você tem, você consegue pautar aquilo que é essencial na sua vida, manter também o que é importante e descartar um pouquinho o que é acidental. E aí você vai perceber que quando chega no essencial, é bem poucas coisas que realmente interessa para cada um de nós no nosso dia a dia. Pastor, na sua vivência clínica e pastoral, o silêncio costuma doer mais do que o próprio sofrimento emocional? Bom, vamos pensar o que é silêncio também, né? Então existe hoje também, nós temos que entender que silêncio, às vezes as pessoas não gostam de se expor no seu dia a dia. Às vezes é uma pessoa mais fechada, mais introvertida, que está tudo bem. Tudo bem, porque aí nós vamos pegar sobre a característica de personalidade, né? Tem pessoas que realmente eles não são fechados, faz parte da sua personalidade ser aquela pessoa. Uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa mais, vamos pensar assim, mais observadora, né? Agora, tem pessoas que não, tem pessoas que vão chegando, vão fazendo interação e vão se comunicando com facilidade. Então, cada situação, você tem que entender com quem você está lidando, um ser humano com uma personalidade. Agora, tem pessoas, por exemplo, que criaram um mecanismo de defesa diferente. Então, quando nós falamos em mecanismo de defesa, então quando se fala agora, eu tenho que pensar em família. Então, quando eu falo em família, eu não estou vendo só pai, mãe, irmãos. Eu estou vendo justamente o que é um sistema familiar montado, que ele foi criado justamente para sobreviver em uma época, uma cultura determinada. Então, quais são os mecanismos de defesa, literalmente, que essa pessoa teve que vem operando ali para sobreviver,
no meio desse ponto. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele já vai com uma base da sua própria família. E quando ele vai para o mercado de trabalho ou vai para a sociedade, nós temos que entender que quem vai preparar a pessoa para a sociedade é a família. E aí você vai perceber que a primeira sociedade é a família em si que a pessoa vai estar, e logo em seguida, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai para a primeira sociedade, que é a escola, e ali ele vai lidar com várias outras famílias, várias outras culturas, e aí ele vai desenvolver no andar da sua vida em si, vários mecanismos de defesa. Vão se construir. Isso, e à medida que ele vai envelhecendo, e aquilo que vai dando certo, ele vai mantendo. Vai chegar a um determinado ponto, que aí surge aquilo que você acabou de dizer agora, que é melhor ele se fechar, entendeu? Silêncio do que praticamente fazer, porque ele sabe que se ele fazer alguma coisa, ele pode relembrar uma dor que ele não quer enfrentar agora. Pode ser, vai sentir aquele medo que em algum momento sentiu lá no passado, quando expôs talvez uma opinião, uma situação. Só que assim, entenda bem, eu acho assim, nós temos que também caracterizar o que você disse, né? As pessoas, vamos pensar assim, medo, né? O medo não é algo ruim. O medo é uma forma, literalmente, para fazer você prestar atenção, para preservar a sua vida. Proteção, né? Uma proteção. Agora, a atitude que você vai fazer diante da situação já não tem nada a ver com o medo. O medo vai fazer com que você preste atenção de como você vai atuar naquele momento. E aí, muitas vezes, é como você atuou e trouxe uma proteção para você, da próxima vez que você tiver uma situação dessa e o medo despertar, você vai pegar justamente isso e vai atuar da mesma forma. Então, o medo não é tão ruim como as pessoas pensam. É verdade. E o que acontece com uma pessoa quando ela passa muito tempo ignorando seus próprios limites emocionais? Bom, vamos pensar assim. Quando a pessoa começa a ignorar, eu costumo dizer... Tipo, a pessoa já não sente que ela não está bem, mas ela ignora e vai... Eu vejo que a pessoa não se respeita. Eu trabalho com pessoas assim, já trabalho. Quando a pessoa não começa a se respeitar, significa que ela já deixou as pessoas controlarem a sua vida. A partir desse momento, ela vai fazendo as coisas não porque ela quer fazer. E aí entra o sofrimento psíquico, tá? Ela começa a fazer as coisas por quê? Porque ela literalmente ela quer manter uma atenção, manter alguma coisa, um afeto que ela já tem em si própria. E aí, quando ela dá por si, ela já está fazendo alguma coisa e isso vai dando irritabilidade, vai dando uma soma de irritabilidade. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Ela começa a adoecer. Entende? Muitas doenças emocionais hoje, nós podemos ver, muitos distúrbios que nós temos hoje, estão muito mais focados, e aí entra naquilo que você acabou de dizer, quando a pessoa não se conhece o limite, e também naquele momento de dizer não. Ou ela conhece o limite, mas não respeita o limite em função de uma outra pessoa. Com certeza isso. E aí entra aquilo que nós falamos sobre sistema familiar, ou sistema legal. Porque o que acontece? Todos nós vivemos, nos relacionamos, entendeu? Qualquer lugar que nós estamos dentro de um sistema. Né? E cada sistema, eu entendo que cada sistema existe o quê? Uma unidade, que é uma unidade para trabalhar com o sistema. Então, você vai entender que a pessoa que está ali é um sistema emocional. E aí, como ela sabe o limite dela, mas ela precisa daquilo para ela viver, então muitas vezes ela submete aquilo ali. E mesmo que ela não submeta, o que vai acontecer naquele momento? Ela vai dizer assim, olha, eu posso perder isso, o que vai ser de mim? Aí a coisa complica. Aí ele acaba se submetendo mais e mais, cada vez mais, para ter essa validação, essa aprovação. Eu chamo isso de modo de sobrevivência. Ela aciona o modo de sobrevivência, fecha o olho e vamos que vamos. Entendeu? E aí ela começa a entrar em sofrimento, e aí surge aquilo que as pessoas... Cada vez mais sofrimento. Sim, e aí entra aquilo que nós chamamos hoje, e tem uma coisa que você colocou que dá para pensar. Aí surge, tá? Cria-se uma patologia que as pessoas chamam de ansiedade, que não é bem do jeito que as pessoas pensam. A pessoa está estressada. Não é questão. É questão que ela não tem como, naquele momento, abrir mão daquela situação para justamente começar a viver. E aí ela entendeu que ela vai manter aquilo ali porque ela tem que sobreviver, então ela mantém. É uma situação delicada, né? Totalmente. Como nós falamos aqui, você é psicólogo, mas também é pastor. E dentro do meio cristão ainda existe a ideia de que cuidar da saúde mental, aquele preconceito, né, aquela falsa ideia de que cuidar da saúde mental é fraqueza espiritual? Primeira coisa que você vai entender quando se fala no cristianismo, não se fala em saúde mental, né? Praticamente o cristão, não. O cristão, ele é chamado a ser super-homem, né? Sim. Então a gente, quando você começa a ministrar o ser humano, eles não querem te ouvir. Porque eles foram chamados que em Deus eles podem todas as coisas, que em Deus isso, e eu entendo tudo isso, bem claro. Só que nós temos que entender que Jesus Cristo, por exemplo, ele nunca negou a humanidade dele. Pelo contrário, foi na humanidade dele, foi na fraqueza dele, que ele mostrou para nós literalmente o que é ser um ser humano dependente de Deus.
Então o fato de você mostrar a fraqueza não é a questão, como as pessoas dizem hoje, né? Inclusive eu estava lendo um material essa semana de um mentor dizendo assim, você não pode mostrar suas fraquezas para as pessoas. Espera um pouco, mas você vai criar um personagem, vai manter isso direto? Até quando? Até quando, né? Mantém um personagem desse. Né? E o interessante é que as pessoas criam esse tipo de personagem para o casamento, para o trabalho, todo. E depois chega um determinado momento que esse personagem não subsiste e aí a pessoa tem que Vai mostrar a fraqueza. Isso vai surgir a patologia. Então é possível a pessoa amar a Deus, a pessoa ter fé e ainda assim sofrer de ansiedade, ou de depressão, ou de qualquer outro sintoma. Ué, vamos pensar, Jesus, quando o irmão dele, quando o primo dele morreu, ele entrou em luto. Jesus, quando ele quis ficar sozinho, porque estava doendo aquilo ali, entendeu? Porque existe um mito, não sei se o pastor já ouviu sobre isso, tipo, se a pessoa está com depressão é porque tem pouca fé, porque está orando pouco, é porque está deixando espíritos, sendo influenciado pelo espírito. Isso não existe. Não existe. Porque vamos pensar da seguinte forma, vamos dividir por partes, fica mais fácil entender? Primeira coisa, nós temos que entender que o ser humano, ele é bio. Bio significa o quê? Ele tem um corpo. E é fisiológico, não tem como. O corpo dele é fisiológico. Vamos pensar, vocês mulheres, por exemplo, vocês têm uma facilidade muito fácil em entrar, vamos supor, em uma tristeza profunda por hormônios e muitas coisas mais, uma tireoide. O homem quase não entra porque ele se esconde um pouco. Mas todos nós, pelo nosso corpo físico, sempre vai ter problema. Sempre vai ter o fisiológico, sempre vai alterar. Uma baixa de ferro, a baixa de uma B12, a baixa de um hormônio. Sempre a gente vai entrar nesse clima. E é independente disso. E Deus nos dá qualidade, graças a Deus, pela sabedoria da medicina. Louva a Deus pelo meio dos médicos em si, porque por meio da medicina Deus equilibra o nosso corpo para a gente continuar vivendo. Ele é psíquico, quer dizer o quê? Que como ele vai se relacionar em sistemas, ele vai enfrentar decepção, frustração pelo aquilo que ele criou e aquilo que ele não conseguiu. Vai trazer sofrimento da mesma forma. Tá? Vamos pensar o seguinte, citamos Jesus. Quando Jesus literalmente perdeu o primo dele, foi decapitado, ele entrou literalmente, não foi em depressão, ele entrou em luto. E ele quis ficar sozinho, quer dizer, tristeza normal. Quando ele foi para o Getsemane, antes mesmo de ir para a cruz, ele falou que a alma dele estava amargurada, uma amargura até a morte. Só que ele falou que ele mostra para a gente o quê? Da dependência de Deus. Tá? Social, porque nós nos relacionamos. Sofrendo muito, mas ele buscava o refúgio. Em Deus. Mas quando ele fazia isso, o que acontece? Ele sai dali agora para enfrentar a morte. E mesmo assim, quando ele estava morrendo, bem abertamente, ele falou que ele sentiu o peso do pecado da humanidade sobre a vida dele. O que ele disse? Pai, por que me abandonaste? Então não é uma questão de relacionamento com Deus. E aí nós vamos pensar agora o ser humano em si. Porque o ser humano em si, ele diante de uma situação, ele quer resposta, ele não quer enfrentar. Não quer buscar a solução, quer uma resposta. Sim, quer uma resposta. E a vida da gente é um total enfrentamento. Você enfrenta problemas todos os dias. Todos os dias. Não tem como. E aí vai ter desgaste. Entendeu? Então quando a pessoa fala para mim... Vai vir a dor, a tristeza. Normalmente. Assim como a alegria, o gozo, a felicidade, tem os sentimentos também que nos deixam para baixo. Com certeza. Por isso que não existe um super-homem. E aí, muitas vezes as pessoas falam que eu sou um cara meio duro nesse ponto. Porque as pessoas dizem, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí a pessoa vem falar comigo e fala, não tem como fazer nada. Como diz uma pessoa, colega minha, eu já fiz, já joelho, já orei, não sei o que, não muda. Eu falei, não vai mudar. Mas como não vai mudar? Rapaz, você tem que entender que existe tempo. E o teu tempo agora, se você entender tudo isso, se você não entender que é um tempo de amadurecimento, você está brigando à toa. Então deixa, tipo assim, você não tem como mudar um tempo. Então viva o tempo, aprenda a lidar com as suas emoções, ela está ali para te ajudar. E não é questão de ser fraco. E eu prefiro que as pessoas me falem abertamente, sou fraco. Eu me lembro que uns parentes meus, às vezes falam assim, pô, você não é psicólogo, tem que aguentar tudo. Eu falei, mas sou humano. A pessoa assusta. Eu não tenho que suportar tudo, só porque eu entendo que algumas pessoas suportam tudo. Sou humano. Aí a pessoa minha cara, porque é isso que eu não esqueço, entendeu? Então, se uma pessoa, para mim, se eu sou humano, se a pessoa é ser humano, o que ele vai ter que aprender é o seguinte, que ele vai enfrentar tudo, vai ter todos os distúrbios, mas eu gosto de Jesus. Jesus, ele ensina o seguinte, no fato de eu buscá-lo, ele vai me fortalecer cada vez mais para enfrentar as dificuldades. Muitos homens e mulheres de Deus que eu estudei, esse pessoal todo, eles tiveram sofrimentos que não foram expostos. Um exemplo claro é quando você estuda Atos. Quando a pessoa estuda Atos dos Apóstolos, que esse título é o título errado, não sei se você sabe disso. Atos dos Apóstolos não existe. É Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Quando você entra por esse ângulo, você verifica a humanidade de todos eles. Pessoas que ficaram tristes, pessoas que ficaram com medo, pessoas que desanimaram. Mas quando você estuda tudo isso, por quê? Porque à medida que o Espírito ia operando na vida deles, eles eram perseguidos. Vê-se muito na teologia paulina também. Também, entendeu? Então, também, então o que acontece? Então, quando você entende isso,
você consegue ficar um pouco mais calmo com Tem que isso. respeitar o tempo, tem que respeitar a humanidade. Obrigado, é isso aí que tem que fazer. E respeitar o outro também. Eu disse uma coisa uma vez para uma pessoa, né, e ele fica assustado, né? Eu falei, você fala tudo isso porque você não está na pele dele. Porque se você estivesse na pele dele, meu amigo, com certeza você está pior. Eu falei, você tem razão. Acabou a conversa. É verdade, né? É muito difícil a gente saber como o outro tá sem estar lá. E a gente, né, imagina que, Sim. né? E falando em tempo, né, nós vivemos um tempo de excesso, né, de informação, de cobrança, de comparação. Como que isso tem impactado as famílias e os casais? Você sabe que uma coisa, eu tenho um curso no trabalho com mentoria, que eu peço para as pessoas olharem o dedão. 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 Você pode olhar teu dedo, ó. Se eu fizer assim, você faz? Faz. Faz. Na verdade, faz. Ok? Eu faço. Faz, tá. Se eu fizer assim, você faz? Faz. Se pegar assim, Não você faz. faço. Não, tá. Agora dá uma olhada, quando você olha para o seu dedo, o que você está vendo? Um desenho aqui. Tudo bem, um desenho, mas esse desenho, o que significa? A minha digital? Ok, sua individualidade. É aqui que entra o segredo. Eu sou um ser humano único. Único, acabou. Então como é que eu vou me comparar? Agora, eu não me comparo. Eu aprendo com o outro. Isso é importante saber. Agora, quando eu entro no grau de comparação, aí eu entro em sofrimento. Porque eu quero ser o fulano. Não, você tem impressão digital. Você tem uma habilidade que o outro não tem. Eu me lembro uma vez eu estava na faculdade e as pessoas começaram a falar sobre um expert em matemática, não sei o que, E eu falei assim, dá um livro para ele interpretar. Ele não consegue, então ele não é expert, ele é bom no que ele faz. Agora, então eu não posso me comparar a ele. Agora, no que eu Você não é faço, matemático? muito bem. Eu não preciso ser o expert, mas o básico eu tenho que aprender a fazer. A gente não se compara com ninguém. Se aí é interessante o que Paulo fala pra gente em Hebreus, que para mim o escritor de Hebreu foi Paulo, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, quando eu quero ver alguma coisa, eu olho para ele, porque eu sei que nele eu vou conseguir ter inspiração suficiente e aprender com ele como lidar com a situação. Agora, eu nunca vou Me ser... tornar melhor dentro daquilo que eu almejo me tornar. Sim, Né? por isso que quando nós estamos, só fechando aqui um assunto, quando a gente está, por exemplo, no meio de pastores, eu entendo que cada pastor tem sua linha teológica, e cada um vai pensar diferente. Quando eu estou no meio de psicólogos, eu sei que cada psicólogo também é da mesma forma. Mas você se sente menor ou pior? Não, sou igual ser humano como eles, com abordagem diferente, com pessoas diferentes, assim vai. Porque se eu me comparar, eu perco a minha essência de ser um ser humano único. Verdade. Pastor, na terapia de casal e família, quais são hoje os sintomas mais comuns desse adoecimento emocional coletivo? Bom, vamos pensar assim. Primeira coisa que nós temos que entender quando se fala em casal. Vamos falar casal em si. Todo ser humano ele quer proximidade com individualidade. Isso é normal. Qual que é a base de todo relacionamento? É o namoro. Então, quando você entende que o namoro é a base de tudo, de todo, tá? Você percebe que a partir do noivado em diante é só responsabilidade daquilo que você literalmente quis formar com a família em si. E quando você começa a viver essa vida familiar de noivado, depois cerimônia, casamento, pai e mãe, sogro e sogra, vô e vó, depois Thanatos que vai chegar a viuvez, sim, você vai perceber que esse acúmulo de responsabilidade faz com que o casal perca a essência do que é o namoro. O namoro, literalmente, é onde você renova a sua saúde mental com o seu cônjuge, é onde você tem memórias afetivas que levou você a formar aquela família. Porque a família, ela está no ciclo de vida familiar, ela não é uma coisa estática, não é linear, tá? Ela é circular. Então, à medida que ela vai andando pelo ciclo, ela vai tendo esse andar e vai surgindo muitos sofrimentos, muitas mudanças que vão afetando o relacionamento no todo. Então, aonde surge, então, agora a dificuldade mental? Quando o casal em si, eles não conseguem em unidade acolher as mudanças que vão chegando, tá? Principalmente com a chegada dos filhos, e aí o que vai acontecendo? Um começa a culpar o outro. E aí entra aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. A pessoa, mas o casamento do vizinho é bom, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E isso vai gerando um adoecimento mental no relacionamento. E fazendo com que o casal não consiga entrar numa estabilidade. Por quê? Porque eles entram no estágio de cobrança. Entende? Porque no namoro você consegue trabalhar o diálogo com mais facilidade. Eu sempre falo que o namoro é baseado em dois pilares, que é o respeito e a confiança, são esses dois. O amor vai vir quando o respeito e a confiança é formado. E esse respeito e a confiança, quando entra no relacionamento, é quebrado.
Como? Primeiro tem casal que quebra primeiro o respeito e tem casal que quebra a primeira confiança. Qualquer um dos dois que quebrar, você vai... Já Estabilizou. Porque aí o que pensa comigo da seguinte forma, vamos pegar as mulheres que é mais fácil para você entender. Quando um casal fica grávido, por exemplo, então, o casal ficou grávido. Se você perceber bem, quem perde toda a liberdade total é a mulher. No todo. Porque a mulher vai gestar, ela vai sentir, por mais que o homem esteja perto, tá? Ele não vai sentir os enjoos, não vai sentir vamos pensar assim, os desconfortos de uma gravidez, assim vai. É bom se ele sentisse um pouquinho. Era bom. Eu vou explicar para você como faz o marido sentir isso. Então, o que acontece? O que vai acontecendo? No trabalho, ela vai sentir mais dificuldade, quer dizer, muda, a mulher se transforma. E o homem, se você perceber bem, ele fala assim, você pai, acabou. Tem muitos homens, acabou. Eu conheço homens que, quando eles ficaram grávidos, junto com a esposa, eles ficaram grávidos, eles abandonaram tudo. Eles ficaram ao lado viveram a gestão junto com a esposa, nasceu a criança, ele não voltou, ficou com a esposa, até a esposa começar literalmente a caminhar de novo, para que eles pudessem voltar para a sociedade. Eles ficaram juntos. Isso, você vai perceber que o homem, aí sim o homem vai entrar, porque ele vai entrar na empatia. Ou seja, ele vai começar a viver isso por transferência, ele vai ver a esposa sentindo aquelas vivências dela e vai ter. Ou seja, nesse momento, a saúde mental do casal vai ser fortalecida. Eu já ouvi casos assim que o homem sente os sintomas. Já. Por quê? Porque nós chamamos isso do vínculo simbiótico entre o marido e a esposa muito forte. Conexão emocional. Porque estão muito fortes um com o outro. Nós chamamos de um vínculo simbiótico mesmo. E quando ele chega nesse nível, significa que esse relacionamento está cristalizado. Agora, até chegar nesse nível, vou dizer para você uma coisa. Por isso que o namoro é a base. Aí, voltando ao que nós conversamos sobre saúde mental. Tá? A esposa começa a ficar em casa, o marido continua com o futebol, o marido começa, quer dizer, a mulher vai adoecendo, sem ela perceber. E talvez também vai distanciando fisicamente. Com certeza, mas... E aí entra o que nós chamamos de depressão pós-parto. O pessoal fala, depressão pós-parto, tudo vai depender de como foi. Na verdade, pode ter sido um abandono ali de alguns meses que causou isso. Muito bem, muito bem. Aí entra a saúde mental, nesse ponto de saúde mental em si. Pastor, o símbolo do Janeiro Branco esse ano são os post-its. Esse símbolo diz sobre a forma como nós estamos vivendo? Um pouco sim, outro não. Aquela coisa do, lembra de fazer isso, fazer o que, pagar as contas e não ter essa... Eu acho assim, no meu ponto, eu acho assim, pode até ser, mas eu não entendo dessa forma. Porque o ser humano, ele consegue se sentir seguro com aquilo que ele controla. Entende? Agora, quando ele tem já um controle de si mesmo, tem tudo tipo nos seus controles em si, e ele entende que aquele controle vai haver variáveis que nós chamamos, ele não sobe pelo controle que ele não tem, fazer isso ou aquilo outro, mas pela variável. Muitas pessoas, eles estão mais preocupados em prevenir contra a variável que não tem como prevenir, tá? Do que praticamente as contas aqui, ou os pontos desse ponto. Eu trabalho já minha vida, por exemplo, por isso que foi tão difícil, às vezes, nós se ajustar, porque eu trabalho tudo cronometrado por tempo. E isso não me faz mal, pelo contrário, me faz sobrar tempo. Entende? Já vai tudo organizado. Então, quando eu vamos pensar o seguinte, a minha agenda até o final, até o meio... O problema é quando tem post-it demais. Demais, Porque aí que tá, com a minha agenda, por exemplo, até o mês de fevereiro, por exemplo, já está praticamente até metade do mês pronta. Por quê? Porque eu vou colocando isso. Mas, Nilton, mas se nem variado. Aí, então eu tiro daqui. Eu não acrescento, eu tiro e coloco o outro no lugar. Foi o que aconteceu hoje. Eu tiro uma coisa aqui, acrescento aqui. É aqui que entra o segredo. Quando não há esse controle, né? Quando tudo vira urgência, o que é normalmente deixado para trás? É o descanso, o diálogo, o cuidado emocional? Descanso. É que as pessoas não olham... É o descanso. Porque as pessoas começam a tomar energético, começam a tomar tudo para ficar mais... Para conseguir dar conta. Isso. E aí você vai perceber que o descanso, quando ele não é respeitado, a saúde mental... Vai junto. Aí vai surgir a irritação, vai existir muita coisa. O descanso, eles tiram. A primeira coisa que roda é o descanso. É porque daí a pessoa já não tem mais qualidade de sono, e tudo vai influenciando. Sim. Né? E aí ele vai precisar de um fármaco para dormir melhor e as coisas vão se complicando um pouco. Mas é o descanso que vai longe. Pastor, como pastor e como psicólogo, como transformar esses lembretes de pressão, né? Essa coisa que a gente fica o tempo todo, tem que fazer, em lembrete de humanidade dentro da rotina familiar? Eu criei para mim, há muito tempo atrás, desde da faculdade em si, quando eu estudei sobre isso, não é meu, tá? Eu peguei de outras pessoas, achei muito interessante, a gente aprende com os outros, né? Sim. Tá?
Eu nomeei na minha vida assim, o que é essencial, o que é importante, o que é acidental. Então eu sei o que é essencial para mim. Essencial, Importante e acidental. Então, por exemplo, o que é essencial para mim hoje? Descanso. Eu vou adotar isso. Entendeu? Por quê? Porque o que eu. Do trabalho que o pessoal fala assim, mas como é que você consegue dar conta de muita coisa? Porque eu tenho um horário para dormir. Aquele horário que eu deito é aquele horário que eu vou dormir mesmo, entendeu? Eu não tiro aquilo. Porque eu sei que um corpo descansado ele consegue fazer o que tem que ser feito, tá? Qualquer outra coisa que entrar depois, antes do descanso, para mim, pode ser importante, mas eu vou encaixando. Por exemplo, a minha família é essencial, já fica nesse ponto. Então você vai trabalhando os essenciais da vida. E com isso você consegue montar literalmente algo para que você possa produzir aquilo que tem que ser produzido e não se culpar pelo aquilo que você não fez. Porque muitas vezes as pessoas têm prazer em eliminar listas. E isso é que é o problema. Eu não consegui eliminar a lista de hoje, amanhã tem que fazer isso. Não, você vai fazer a tua lista. Se não der, glória a Deus por isso, continue sua vida. Mas você fez o que era essencial. O essencial é você estar descansado. Para mim, a base é isso. Se você não estiver descansado, a coisa fica um pouco difícil. É que muitas vezes desacelerar hoje parece quase um pecado social, né? Porque parar ainda causa culpa em tantas pessoas. Lembra que nós conversamos sobre comparar? Uhum. Eu quero ser o melhor. Você tem uma frase que eu não gosto de jeito nenhum, é a palavra eu quero ser o melhor. Eu falo, não quero ser o melhor, eu quero ser eu. Porque quando você quer acelerar, você tem que dizer o seguinte, eu não tenho tempo. Eu achei uma coisa mais, sim, que me doeu muito quando eu trabalhei, foi com uma jovem de 28 anos. Eu achei muito interessante a frase dela, porque se eu olhei para ela assim, eu falei, nossa, você me machucou agora, né? Eu falei assim, olha, eu tenho que casar logo que eu tô velha. Eu falei, como é que é? Falei, você tá o quê, menina? 28 anos? Você tá, não, eu tô velha porque eu tenho que fazer isso aqui. Eu falei, não, sabe? Por quê? Porque na cabeça dela tudo tem que ser rápido, instantâneo. E não é desse jeito. E já existe um modelo, um estereótipo, alguma coisa. Sim. E o mais interessante é que a cultura cobra. Você não vai casar, não? Você não vai ter filho? E quando casa, vai ter filho, não? Quer dizer, você falar para um casal que não quer ter filho, pronto. Você entendeu? Parece que você está cometendo um crime, né? Não quero ter filho. Eu acho, como você acabou de dizer, a meu ponto de vista, é muito mais um fator cultural, pressional, do que praticamente a pessoa em si, entendeu? Então, assim, quando essa jovem falou isso para mim, eu falei assim, nossa, você tá brincando. Se você tá falando isso, eu com 50 e poucos anos. Nós somos doutrinados a não parar, né? A não descansar. Uhum. Porque sou como preguiçoso, sou como uma pessoa fraca. Sim. Inclusive, tem um autor, eu não vou citar um nome aqui, uma questão de ética, ele é um palestrante bem conceituado, que as pessoas seguem muito ele, né? Questão de ética, eu não quero citá-lo, mas ele falou uma frase que eu não sei onde ele foi que buscou aqui. Ele falou assim: você tem que ver o que você faz, você produz depois que você está muito cansado. Eu falei, legal. Eu acredito que pouquíssimo, né? Não, e o pessoal aplaudiu. O pessoal aplaudiu, não, e o pessoal pegou isso de vez. Outra pessoa, uma vez a pessoa estava, um amigo meu muito querido, falou assim: o que você faz da meia-noite às 6? Foi das 11 até as 4 eu durmo. Só isso. Mas você tem que produzir. Eu falei, não produzo. Eu usei muito isso quando estava na faculdade, que era um tempo. Acabou, meu amigo, eu não preciso mais fazer isso. Porque o tempo de descanso é fundamental para você recuperar, para não entrar justamente nessa viés que você não viveu. Colapso emocional. Com certeza. E é possível falar de paz e equilíbrio sem falar de limites? Não. O limite é fundamental. Se você não conhece os limites, você nunca vai ter paz, você nunca vai ter Nunca vai encontrar equilíbrio. Não. Sempre. A Bíblia fala assim, e é onde eu baseei esse trabalho que eu faço, essencial, importante, tá? Tudo que vier à sua mão para fazer, faça segundo as suas forças. Então, quando uma pessoa pede alguma coisa para mim, eu vou verificar se eu tenho força suficiente para fazer. Se eu não tiver, eu falo, olha, no momento eu não dou conta. E quando eu falo isso para a pessoa, geralmente as pessoas viram a cara. Mas eu prefiro que ela vire a cara para mim, entendeu? Do que eu fazer e não conseguir. Mas isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas fazem só para agradar, né? Porque não consegue falar não, e às vezes acaba se esgotando, como você falou. Se eu não dou conta, então como eu vou fazer? Então eu vou acabar extraindo de mim algo que eu não tenho. Sim. Né? Então, e a Bíblia vai ensinar isso é muito importante. E qual seria o primeiro post-it emocional que você colocaria hoje para quem está sobrecarregado? Olha, quando eu estou mentoreando as pessoas, a primeira coisa que eu tento trabalhar com ele é justamente isso. Eu tento levar ele a entender que ele é um ser humano. Essa é a primeira coisa. Você é apenas um ser humano e não um super-homem ou uma super-mulher. Respeite a sua humanidade.
Inclusive, você falou de super-homem, você vê, a Kryptonita matava o super-homem. É só a pessoa descobrir qual é a sua Kryptonita. Todo mundo é falível de alguma forma. Sempre. Por isso que eu digo, você é um ser humano. Essa é a primeira, sabe, a primeira coisa que você tem que entender é isso, eu sou um ser humano. A partir daí, você tem que saber qual é a responsabilidade que eu tenho. Eu assumi a responsabilidade de formar e manter uma família? Sim. Eu assumi a responsabilidade de trabalhar onde? O que eu dei minha palavra para fazer? Fechou. Ah, eu vou para a igreja. Tá bom, tá. E o que você vai fazer na igreja? Qual é a sua responsabilidade? Não, eu tenho que fazer as coisas na igreja. Tudo bem, tá bom. Então, tá, vamos ver seu tempo. Vamos analisar o seu tempo primeiro. Quanto tempo você tem para o seu trabalho? Quanto tempo você tem com a sua família? Quanto tempo você quer dar para a igreja? Ou ofertar para a igreja? Não, eu posso ofertar 1 hora por semana. Você é casado, sua esposa vai dar para você? Vai. Então tá bom, tudo oferece. A vida, se você perceber bem, é uma questão de tempo. Então tudo é uma questão de tempo. Se você quer literalmente ter um postiço, se você quer realmente entender, você tem que viver um ser humano e nada foge do tempo. Você pode ter certeza disso. Quando você começa a ver a tua vida com o tempo, você vai perceber que você vai ter mais tempo para descansar do que qualquer outra coisa. Um exemplo claro que eu dou para você sobre isso é a inteligência artificial. Gente, é muito bom. Antigamente eu falo, pessoal, às vezes eu estou trabalhando um assunto ali e tinha que pegar dicionário, correr daqui, correr dali, pegar base, aquele corre daqui, pesquisa e pensa e vai um lado. Hoje você faz uma pesquisa rápida ali, já dá para você, um trabalho que você demorava, vamos pensar assim, na pesquisa de montar tudo, você demorava aí 2, 3, 4 dias para montar alguma coisa, você faz meio com 1 hora e meia, com qualidade, você estudando, né? Não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Tá, e sobrou esse tempo, o que você faz com esse tempo? Que você coloca mais trabalho ainda. Pois é. Por isso nunca sobra tempo, né? Se o Janeiro Branco pudesse deixar um lembrete simples para as famílias, qual seria? Viva! Muito bom. Nós estamos indo para o final aqui. Eu quero agradecer o pastor Newton, psicólogo, né, que nós estamos aqui há bastante tempo tentando marcar essa entrevista, né, para trazer essas informações que fazem a diferença nas nossas vidas. Muito obrigado, pastor, por estar aqui, por dedicar esse tempo aqui, né, à população cianortense e a todos nós. Eu que agradeço ao programa de ter nos convidado, né, para trabalhar esse tema muito importante. E o que eu deixo para você nesse momento, né, é que comece a avaliar a sua vida. E quando eu falo isso, avaliar a vida, é entender realmente que existe um tempo para todas as coisas. Às vezes a sua ideia está certa, mas o tempo está errado. E às vezes você quer correr muito rápido, né, na sua dia a dia, e você acaba se estressando, e você acaba entrando, vamos pensar assim, você não tem uma saúde mental, você acaba adoecendo em si, porque às vezes você quer algo que talvez seja para longo prazo, você quer a curto. Então, um dos conselhos que eu dou é aquele que Jesus disse, né? Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, viva o seu presente, viva o seu agora, viva a sua família, viva a sua profissão, viva o seu dia a dia. Porque a única coisa que nós temos hoje para pensar bem claro é que o presente, literalmente, vai alterar qualquer futuro. E se você fizer um presente não muito bem estabilizado, você vai ter o futuro que você construiu. Obrigada, pastor. E nós estamos finalizando, mas lembrando que falar de saúde mental não é abandonar responsabilidades, é assumir a mais importante delas, cuidar da vida. Que o Janeiro Branco nos ajude a trocar a pressão pela presença, a cobrança pela escuta e o silêncio pelo diálogo. E o que você aprendeu hoje caminha com você. O Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.